Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou o Cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, o vaselinho cremoso do velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal, que são os remedinhos, e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? E também não podemos esquecer a rifinha da Menju. Quem puder participar comprando, valendo um SSD de 1 TB. O link está ali no sobre do canal. É só clicar lá e ver todas as regrinhas. E qualquer coisa também, se tiver dúvidas, manda um sussurro para Menju que ela explica tudo certinho. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que Redianos está aí de Lurk, Tesseract também está, porque eles falaram comigo antes. Então sejam bem-vindos. Este aqui é o último papo de boteco dessa temporada. Oh, mas se tudo der certo, voltamos. Mas voltamos, se tudo der certo e se o Dé ainda quiser fazer no próximo ano. Falando em Dé, ele está aqui, o imensurável, o godzilístico, o King Kong dos assuntos completamente polêmicos. Oi, Dé? Meu Deus! Cheguei chegando então, é isso? Sempre, né, irmão? Sempre. E aí, galera, boa tarde. Mais um sábado quente que nem o sovaco do capeta. Estamos aqui novamente para bater um papo com vocês, quem sabe falar algumas coisas bacanas, preferencialmente tendo a participação de vocês também, sabendo o Sim. que vocês pensam, o que vocês querem falar, o que vocês acham do bando de bobagem que nós falamos aqui. Então, mais uma vez, muito bom estar com todos. É, Todos vocês, Jesus! nossas informações absurdamente precisas tiradas diretamente de dentro do rabo. Bem por aí, Mas assim é que é bem por gostoso. aí. E estamos chegando na época festiva, na época onde todo mundo, em tese, tem que ser um bom menino, mas não é o que acontece, né? Que época é essa, né? Conta pra nós. É bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Né? E sentem no colo do capeta. Pois é, cara. Eu ficava numa tristeza quando eu era moleque, que eu via neve, aquele frio e aqui um calor desgraçado. Mas tudo bem, é a vida. É a life Olha, desse nosso país tupiniquim de Deus, que nós amamos ou amamos odiar, né? né? De toda maneira, a gente tá sempre nos extremos, né? E eu gostaria muito de ter neve. Ah, cara, eu gostaria muito. Mas infelizmente não temos, né? É a Ano vida. passado, durante julho, aqui para baixo, lembrando que eu estava vivendo no Nordeste na época, mas Uhum. aqui para baixo, ano passado, Um surto. teve lugares onde tiveram de fato neve, né? E não apenas a geada, né, que nós vemos. É, é. Eu sei lá, eu gostaria, mas é tudo, a gente sabe, sem querer entrar aqui em teorias de conspiração e etc. Mas a gente sabe que isso é tudo uma construção para valorizar certas culturas, né? Porque se rouba o Papai Noel lá da Europa, que é o Santa Claus, né? Que era o cara lá que andava de trenó no meio da neve, levando presente, aí americaniza, aí depois ele vira o símbolo da Coca-Cola junto com o urso polar, e depois rola-se uma grande onda de consumismo. Não é teoria da conspiração, isso é fato.
né? Sem Vamos dúvida, fazer de tudo para valorizar a nossa cultura. Os caras não estão errados, né? Errado não sem tá. dúvida. Mas o Natal ele já foi, né? Bem no comecinho, talvez, uma data de reunião, de se estar bem com o próximo, né? De fazer o bem, de querer ver o sorriso no próximo. Hoje em dia, né? A coisa já diferente, né? Bem diferente. O que você tem a dizer, né? Conte pra mim. Quero saber suas opiniões primeiro. Cara, eu acho que é assim, não sei se é a idade que está começando a bater, Hum. mas o lance é o seguinte, sem dúvida, né? Muita coisa mudou o- nas últimas décadas e agora, vendo como as coisas estão degringolando, eu já não posso dizer que eu acho de todo positivo as mudanças que a nossa sociedade, pelas quais a nossa sociedade vem passando, né? E no que se refere a essa questão, cara, eu acho que principalmente nos últimos, talvez 5, 6 anos, eu tenho notado o momento do Natal, inclusive, muito triste, entendeu? Nas pessoas. Eu não tenho sentido aquela esperança de final de ano que era tão notório para mim quando eu era pequeno. E não pelo meu lado da coisa, né? Não pelas minhas aspirações e nem nada nesse sentido em caráter pessoal. Realmente eu sentia as pessoas mais felizes, né? E quando você está mais feliz, se sentindo bem consigo mesmo, é muito mais fácil você deixar transparecer o que nós chamávamos e ainda é passado nos filmes de espírito natalino, né? De você buscar ser mais cortês com as pessoas, mais cordial, mais afável, Não ser trocarem cuzão, né? aí gentilezas em vez de ser um grandíssimo fila da puta. Então eu não vou dizer que isso é geral, né? Essa colocação que você Uhum. colocou de todo mundo ser filho da puta e tal, pelo menos essa não é a minha percepção. Mas talvez caminhando em paralelo aí, de mãos dadas com o que você disse, eu acho que a sociedade, cara, de forma geral, está mais triste, Mais fria, né? entendeu? Mais fria e mais triste, cara. Realmente é engraçado como nos últimos tempos a palavra. Eu não sei se eu passei a hipervalorizar a palavra ou se ela realmente passou a fazer mais sentido para mim. Uhum. A palavra triste é muito mais pesada, a meu ver, do que eu acreditava no sentido de dar crédito, né? Uhum. Antigamente. Eu acho que as pessoas andam tristes, cara. Elas andam amarguradas, elas andam sem muitas esperanças, sem muito motivo para realmente encarar a vida com um sorriso no rosto, entendeu? Pelo menos é E- a percepção que eu tenho. E talvez isso seja um grande motivo delas, mesmo numa época de família, de valores positivos, né, e tudo mais, não estarem correspondendo com o que a gente gostaria e o que pelo menos era a minha percepção quando eu era mais jovem. eu acho assim, duas coisas me espantam, na verdade, né? Primeira coisa é essa visão que as pessoas têm, não todas, mas uma grande parte, e lembrando que 50 mais um já é uma grande parte, porque ela já é mais do que metade. Então, mas é uma grande parte que tem, assim, vou ser filha da puta o ano inteiro. Chega no Natal, eu quero compensar tudo que eu fui filha da puta. O que eu já acho errado, porque eu acho que se você quer ser uma boa pessoa, você tem que ser uma boa pessoa o ano inteiro. Não é porque o Natal foi transformado numa. Foi arrancado, né, dos pagãos e transformado numa data cristã e ressignificado e etc., para inspirar a boa vontade e a bondade do ser humano, que você só tem que ser bom nessa data, né? Já, esse é o primeiro fator que me espanta muito, é que as pessoas elas estão cada vez mais indo justamente nisso, de tipo, eu só vou ser uma pessoa legal, uma pessoa firmeza nas épocas que são entre aspas santas, né? Na Páscoa, no Natal e etc. E o segundo ponto, que é muito, pega muito assim para mim,
é que a gente pode ver assim. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, mas nós vemos que o cinema ele ainda insiste nesses filmes de Natal, tentando passar a moral da história, né? Tipo, você pega, por exemplo, não que seja um filme de Natal, mas Feitiço do Tempo, por exemplo, que é o Dia da Marmota. Tentando passar esse negócio de, porra, você vai repetir os seus erros até você aprender com eles. Ou se não, os fantasmas contra-atacam, que é o Scrooged, né? Que é um cara que ele é um tubarão dos negócios e, mano, ele vai ter que aprender na marra o espírito do Natal e vários outros, né? Vários outros filmes assim. O cinema ele ainda tenta passar isso. E eu fico na dúvida o seguinte: será que tenta passar porque dá dinheiro? Porque de repente é uma vã esperança do ser humano que as coisas aconteçam de uma maneira boa? Ou será que tenta passar porque o coração é bom e, porra, tô tentando ensinar para essa cambada de animal aí a de repente ser um pouco mais legal, né? Ser um pouco mais humano com os outros, tratar as pessoas com mais dignidade e tudo. Porque é uma constante, né? Nesses filmes, o cara ele é sempre o escrotão, e aí por meio de mágica, ou por meio de acontecimentos, ou por meio de azar, ele acaba ficando na bosta, e aí ele aprende que estar na bosta não é tão bom assim quanto ele achava que era, né? Então, não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, ou eu falei um monte de besteira. Ah, cara, eu acho que assim, vamos, como diria Jack, né? Vamos por partes. Hum, A primeira parte do que você falou, eu não sei se eles fazem isso porque querem ensinar as pessoas, não sei o quê. Cara, vamos lá. Se não viesse de Hollywood, eu poderia uhum. até dar uma colher de chá, mas assim, você está falando da expressão máxima da cultura sociopática, Gananciosa, né? narcisística, gananciosa, do entretenimento, né? Então, assim, a real é que eles vão se capitalizar em cima de uma mensagem positiva que, a meu ver, é muito mais utilizada por pais, né? Porque geralmente o público da maioria desses filmes é um público infanto-juvenil, Sim. né? Ainda está dentro da sua primeira ou segunda infância, ainda está dentro da sua formação não só psicológica como do caráter, que são coisas que caminham de mãos dadas, mas não são exatamente a mesma, né? O caráter de uma pessoa e o seu Uhum. desenvolvimento psicológico. É, Que e vamos isso é uma inclusive forma de você abordar isso. capitalizar. Vamos abordar isso logo logo, né? Caráter e Ah, sem desenvolvimento dúvida. psicológico, ainda nessa conversa. Preparem-se. Uhum. Então, como pai, cara, a gente sempre tenta trazer para conhecimento dos nossos filhos, pelo menos pais como eu, dentro das circunstâncias da vida parecidas com a minha e tal, né? Eu não vou Uhum. colocar aqui todos os pais de todas as vertentes do mundo e de todas as camadas sociais e regiões do Brasil e do mundo trabalham da mesma forma, mas na função de pai e mãe, nós temos que ser formadores dos nossos filhos, e principalmente no que tange a questão do caráter, né, da postura quanto à vida, da postura com relação às pessoas. Então, você ser cordial, você ser correto, Uhum. você, sabe, tudo que Ser seria assim, honesto, né? ser honesto. Então, tudo que seja positivo dentro do que nós enxergamos em termos de construção social, Ah, mas aí eu né? te Então, pergunto. Então, basicamente, você está dizendo que, por mais que a gente saiba que aquele filme ele é uma peça comercial, onde o único intuito dele é capitalizar, ainda assim a gente tentaria conseguir extrair dele a mensagem positiva para poder passar isso para as gerações para frente, é isso? Ou eu estou sem entendendo dúvida. errado? Primeiro porque é um momento de entretenimento, Uhum, né? De pais e filhos. Não é todo pai e toda mãe que tem, por exemplo, a disposição física, a estamina para aguentar brincar com crianças. Então, nesse momento, primeiro que para a maioria das pessoas, cinema não é tão cotidiano assim, principalmente quando você tem filhos, né? Existe um aspecto financeiro que é um tanto quanto proibitivo. uhum, Então aquilo passa a ser um evento, passa a ser uma coisa muito bacana, um momento de você estar com seus filhos, se entreter, né? Ter um
mínimo de escapismo, sair um pouco da Uhum. realidade. E ainda em cima disso, se é um filme bem feito, né, um desenho, uma animação bem feito, em termos de conteúdo, de história e tudo mais, Olha a você acaba mensagem! usando Atenção, isso, inclusive, chat. como um Pausa para referencial um para o seu comunicado filme. importante. Entendi. Alzheimer, gameplay da terceira idade? Não é com o cego, não. É com o canal Overgame. Sigam lá o Over, ele está em live, inclusive. Então, mas eu acho assim que é, no grande geral da coisa, todos os filmes, independente da mensagem que eles passam, que se você for pegar, vai, 99% desses filmes de Natal, Água com Açúcar, comédia e tal, não tô dizendo de filmes de Natal tipo Duro de Matar ou Um Infeliz Natal, entendeu? Que já são filmes de ação que se passam no Natal. Mas eu acho que todos esses filmes mais Água com Açúcar assim, eles passam uma boa mensagem, independente do filme ser bom ou ruim. O problema é que é triste você ter que consumir isto sabendo que é uma peça basicamente publicitária, entendeu? Tipo, depois que você fica adulto, mano, é tão triste a magia acabar, tá ligado? Eu fico tão triste de assistir um filme que eu gosto, falo, nossa, que filme gostosinho de ver, mas puta, que pena que ele é só pra promover essa data consumista, tá ligado? É foda isso, né? Bem, cara, mas isso é o nosso dia a dia, né? Os jogos que a gente joga, tudo. Se você for analisar em termos de mensagem e tudo mais, é tudo bullshit, cara. Realmente é para te promover um momento de escape, entendeu? De entretenimento mesmo e mexer ainda com o nosso emocional, né? Porque o que rola, cara? Quando nós vemos notícias hoje em dia, a grande realidade é que notícias sérias, verídicas, Uhum. factuais, onde pessoas são muitas vezes até brutalmente assassinadas ou passando por outras dificuldades graves na vida, já não mexem tanto com a gente, porque passou a ser o lugar comum. É a enchente que levou a casa de tantas pessoas, às vezes tira vidas, ou os casos de assalto, de agressão, tudo mais, É o. passou a ser uma coisa tão constante que é, não mexe muitas vezes no nosso âmago como deveria e como era antigamente, quando isso ainda não era tão comum. No Eu caso tomo, de um por exemplo, filme, deixa eu só te você tem. interromper. Eu tomo, por exemplo, o negócio que tá acontecendo lá no Nordeste, que o bairro inteiro tá afundando, tá todo mundo cagando pra isso. Tipo, tá. Lá, Maceió, né? É, A questão das mineradoras, né? sim, o bairro inteiro tá afundando, literalmente caindo numa cratera e assim, e não abala mais as pessoas, tá ligado? Que mundo é esse? Pois é esse um dos lados da moeda, né? Nós temos duas grandes forças da moeda, por assim dizer, que ficam contemplando cada vez mais, não necessariamente de forma ativa e com interesse explícito nisso, mas às vezes sim, apresentando cada vez situações de maior desgraça para forçar realmente a nossa falta de empatia, né? A nossa dessensibilização ao mundo em que nós vivemos. Né? Não é diferente de outros assuntos que eu prefiro não trabalhar, mas Sim. algumas coisas a gente até já conversou a respeito, e que vai forçando a barra até determinado momento que você fala, porra, cara, mas é sério? Entendeu? E acaba caindo no esquecimento, na dessensibilização. E o que eu ia comentar dos filmes e animações e afins Uhum. é que, querendo ou não, existe todo um estudo de direção de câmera, Sim. existe a atuação, existe o elemento de iluminação, existe o fundo musical que, na sua conjuntura, acabam mexendo com a gente e tirando da gente uma resposta emotiva de raiva, Uhum. de aflição, de medo, de esperança e do que quer que seja. Né? Então, assim, eu acho que a grande magia do cinema, independente de ser produzido por um bando de milionário, bilionário, filho da puta, e narcisista e babaca, e muitas vezes até criminoso de fato, né? Sim. Assediador sexual e etc.,
o conteúdo em si é feito para mexer com as nossas emoções e ele, querendo ou não, acaba tendo o seu papel sendo muito bem feito, né? É complicado isso, porque assim, eu lembro que anos, vamos botar aí uns 20 anos atrás, você achava, você no geral, né, o ser humano achava que era inadmissível quando a gente via, tipo, notícia de que o cara foi lá e matou uma pessoa ou roubou uma pessoa. Eu lembro que, mano, o ápice era aquele aqui e agora que tinha, que era basicamente um espreme e sai sangue. E que hoje em dia você passa o mesmo teor de notícia no Jornal Nacional com uma roupagem diferente, com uma roupagem não tão chula, né? A gente tem o pessoal bem vestido, falando boa noite e não sendo tão sensacionalista quanto era o aqui e agora, mas hoje em dia é um lugar comum e antigamente você falava, nossa, como isso? As coisas elas estão tendo que escalar cada vez mais para você realmente achar que é uma coisa descabível, saca? Tipo, como isso? Quer dizer, há 20 anos atrás, se o cara tinha sido assassinado, era descabível. Hoje, para ser assassinado, você tem que ter uma represa explodindo e matando uma cidade inteira para ser descabível. Você percebe do que saltou a diferença que tá? Não, é o que eu falei com relação à É. dessensibilização, Então, tá um negócio tá entendeu? absurdo. E eu acho que isso também reflete muito na vida das pessoas, né? No Não, sem geral, não é dúvida, só estar sem dúvida. desensibilizado com as notícias, mas eu acho que é você passar na rua, ver uma pessoa sofrendo e simplesmente continuar o seu caminho, porque não é problema seu, tá ligado? É você saber que a pessoa tá passando por dificuldades e não se manifestar e deixar aquilo rolar e eventualmente a pessoa ser morta, porque não é problema seu, porque, sabe, caguei, dane-se, Ah, entendeu? cara, aí a outra questão que aí já é factual, já não é uma criação e nem movimentação de nada, né? Como a vida é dentro da existência, principalmente no âmbito capitalista, não desmerecendo o Uhum. capitalismo ou levantando qualquer bandeira contrária, mas é um fato. A questão é que nós não temos como ajudar Deus e todo mundo. Não, Não é concordo. possível. Então você passa por uma pessoa te pedindo às vezes uma esmola, você contribui com a esmola e em seguida vem outra pessoa te pedindo Não, por eu concordo esmola. com você. Então você acaba às vezes desenvolvendo mecanismos para que aquilo não te abale, porque lidar com quando você é uma pessoa empática, Uhum. lidar com o sofrimento alheio numa constância é o tipo da coisa que literalmente te derruba, Sim, sim. Não, mas entendeu? o meu ponto não é nem esse. Esse seu ponto ele é válido, mas o ponto que eu estou dizendo nós estamos sistematicamente nos tornando cada vez mais não empáticos. Com tudo, com tudo. Apáticos. Antipáticos, talvez, não sei, enfim. Não, apáticos, né? Falta Apáticos, de pode ser. empatia, mas sem ser o oposto, é Uhum. apatia, né? Então, assim, porque eu tô vendo isso. Eu posso tomar exemplo eu mesmo. Muitas coisas que antigamente eu me revoltaria, hoje em dia eu só não quero esquentar a cabeça. Entendeu? E eu digo assim, não é nem o fato de querer ajudar ou não o outro. É de você ver uma situação e se revoltar, mesmo sem poder ajudar a pessoa, você, em tese, se revoltaria com aquela situação, porque você está ciente que aquela situação é uma situação ruim, é uma situação injusta, enfim, e antigamente você se revoltaria e hoje em dia você simplesmente vira as costas e continua o seu caminho. E aí depois você vai querer pagar de bonzinho no Natal. Entendeu? Isso é muito mecanismo de defesa. Eu entendo o que você está dizendo de pessoas. Eu lembro inclusive de um meme que eu via, sei lá, 10 anos atrás no Facebook, que era. Hum, Eu não lembro a parte visual do meme, mas eu lembro a frase. E eu uhum. lembro que eu ri muito, cara. Porque estava escrito assim: fala mal de todo mundo o ano inteiro e agora vem me desejar bom Natal. Pois eu quero é que você se lasque. É,
Era isso que estava escrito e assim com a conjuntura visual e tudo, mas eu ri Uhum, muito, cara. Aquilo pra mim foi assim absurdamente cômico, até porque é absolutamente verdadeiro, sim. entendeu? Então, no sentido social, eu acho que o buraco é mais embaixo. Acho que é difícil a gente se importar com todo mundo o tempo todo e se permitir que, que esse tipo de coisa mexa com a gente. Porque depois de um tempo, né, cara, ou por falta de tempo, ou por falta de poder aquisitivo, ou por falta do que quer que seja, você se dá conta que você é uma gota no No oceano. oceano. E as pessoas não se movimentam para se ajudar. Vou te dar até É, um exemplo besta que foge um pouco desse contexto, mas eu tentei criar aqui um grupo de WhatsApp para prestadores de serviço na área residencial. sim, você tinha É, comentado comigo. pois é. E, cara, não houve movimentação nenhuma de indicação de quererem se ajudar e tudo mais. E a ideia futura desse projeto seria, inclusive, tentar trabalhar uma tabelação de preços para que clientes com poder aquisitivo não ficassem mais criando uma situação de que você precisa se prostituir para prestar o seu serviço, seja ele de qual área for, Uhum. né? E nenhum deles, dos integrantes do grupo fez qualquer movimentação dando apoio, entendeu? Eu cheguei a tentar pedir algumas Uhum. indicações, porque a ideia inicial era essa, né? Indicar serviço quando você não pode ou você Sei. não presta serviço naquela área. E não houve movimentação nenhuma, foram uns 3 ou 4 casos disso, né? Que tentei e coloquei ninguém nem para responder, para falar, olha, conheço alguém ou não conheço alguém. Uhum. Então você nota que, sim, já na temática que você está abordando, talvez, o Uhum. ser humano ele tá burro, mesquinho, entendeu? Só que até esse tipo de coisa começa a ser mexer com você em outros âmbitos. Se você vê que até numa situação onde a priori você estaria tentando juntar pessoas para que elas se ajudem, isso não acontece, juntar pessoas então para ajudar uma pessoa em situação de rua ou Sim. alguma outra coisa assim, chega a ser impensável, chega a ser, não digo nem impensável, chega a ser ridículo. É, Deixa de mas ser o. até uma utopia, Hum. porque não acontece. É, mas é que eu digo assim, a gente tá chegando num ponto que a gente não tá conseguindo mais nem reconhecer uma situação. Entendeu? Eu não digo nem querer ajudar ou não, mas é simplesmente o fato de reconhecer uma situação. Entendeu? Foi o que eu falei. Tem um bairro inteiro de uma cidade afundando. Teve uma cidade inteira debaixo de escombros e lama. E assim, teve gente, obviamente, que se movimentou para isso, mas a maioria das pessoas que assistiu esta notícia só cagou para essa notícia, sabe? Não, o fato de estar acontecendo não conseguiu arrancar nenhum suspiro de infelicidade da pessoa, saca? Então eu acho assim que, infelizmente, nós estamos caminhando para uma situação onde, nós vamos estar completamente isolados e aquilo que não nos afetar diretamente na nossa vida, a gente simplesmente vai cagar pro fato. E isso, a partir do momento que isso acontecer, para mim, posso estar errado, mas para mim, nós vamos estar extremamente vulneráveis a todo e qualquer tipo de prática predatória. Como a gente está falando de Natal, eu vou continuar nisso. No Natal, entendeu? Das empresas estarem atacando predatoriamente as pessoas e mostrando coisas que você não precisa, mas fazendo aquele pensamento de que você precisa consumir, né? Então você acaba não ligando para o macro, você acaba focando no mínimo, no micro, e aí é nessa hora que você se torna uma presa, né? Para quem se acha tão foda assim, eu sou isso, sou aquilo, você acaba se tornando uma presa de grandes conglomerados aí que só vão te usar até acabar com. Vai ser tipo o vampiro advogado, vai chupar você até o seu sangue acabar, né? E depois continuar ainda sugando porque é advogado, né? Então é isso. Eu acho isso uma situação muito triste.
Principalmente numa época de Natal, onde todo mundo deveria, de repente, estar se movimentando para que, se não ajude o outro, mas que pelo menos, né, dê uma palavra amiga pro próximo, e nem isso acontece. É complicado. Aí é o que eu te digo do início da conversa, quando eu mencionei que eu acho que as Uhum. pessoas estão mais tristes, né? Sim. E você está colocando aí um excelente argumento e é brutal, né? Uhum. Mas é o que eu tô dizendo, cara. Quando a humanidade, quando o camarada fica triste e tudo mais, ele já não olha para os outros, ele não quer saber, entendeu? Ele quer, Uhum. sabe, curtir a sua existência da forma mais indolor possível, entendeu? Não tô nem falando de, poxa, a forma mais ativa, ou mais isso ou mais aquilo, simplesmente a menos indolor. Tipo, a que trouxer menos incômodo pra ele é o que ele vai buscar. Mas eu acho que também tem um grande problema, que é o seguinte. A gente sabe, isso é meio óbvio, né? É meio senso comum, de que o ambiente ele forja muitas coisas na pessoa. Eu não vou dizer que o ambiente que a pessoa nasce, cresce, se desenvolve, ele é responsável por 100% do que aquela pessoa é, mas eu acho que também o ambiente ele forja muito. É aquilo. Se você não tem uma figura paterna ou materna que seja carinhosa, que seja preocupada com o bem-estar e etc., você vai crescer inevitavelmente, ou odiando aquele tipo de comportamento e tentando ser o que os seus pais não são, ou você vai acabar se tornando aquilo que você odeia, né? E ainda tem o segundo fato, que é aquele protocolo que você me mostrou lá, das 5. É Ocean, né? Eu É vi o lá o Ocean, vídeo. os Isso. 5 perfis É, psicológicos estudados com interferência direta de características genéticas, né? então. E aí você junta isso, né? A predisposição que a pessoa nasceu e ainda mais um ambiente que não é favorável. Aí realmente você vai ter o tipo de pessoa que a gente abomina, né? Que tá se tornando a maioria, infelizmente. É complicado isso, Olha, né? cara, quando nós vemos aí, hoje em dia eu já não tenho assistido tanto, mas eu tive muito interesse por seriados como o Mindhunters, Uhum. né? Aquele da Netflix que basicamente tentou contar a história da criação do BAU do FBI. BAU seria a Uhum. sigla em inglês para Behavioral Analysis Unit, né? Unidade de Isso. análise comportamental do FBI, que são os responsáveis aí por buscar, caçar e ir atrás de assassinos em série, essa rapaziada toda não muito bacana. Os caras que definem o perfil do assassino, né? Eles vão Isso. construindo com as informações que eles têm, eles vão montando um perfil para tentar premeditar qual vai ser o próximo passo do cara, se é que vai ter um próximo passo, né? E como buscá-lo, Sim. né? Como capturá-lo, como Uhum. enxergá-lo, por assim dizer, né? Reconhecê-lo. Então, assim, além desse, eu assistia também muito Criminal Minds, que aí já é a história fictícia da continuação Uhum. desse trabalho, né? Uhum. Mas que, obviamente, faz-se uso de muitos aspectos reais no levantamento do perfil psicológico de quem eles estão procurando, né? O interessante dessa série de investigação hoje em dia é que realmente eles buscam trazer o máximo possível à tona de realismo Uhum. de informações. E o que ocorre, cara, é que justamente na grande maioria dos casos, mas obviamente não em todos, pessoas que se desenvolvem para serem esses homicidas e com esse tipo de comportamento, geralmente são pessoas cuja infância foi absolutamente Traumática, né? degladiada, traumática, entendeu? Ou com abuso, ou com desdém por parte dos pais e tudo mais. Uhum. E justamente isso, ou você cresce para se tornar uma cópia exata, ou até pior, né? Porque não Sim. necessariamente eu estou falando de pais que fossem assassinos ou qualquer coisa que valha, ou você realmente
aquilo te marca de uma forma que você, pela sua conjuntura de vida e talvez até mesmo por fatores genéticos, aí sim você passa a ser o oposto daquilo, né? O Sim, defensor, sim. né? Que É, era inclusive o caso de uma das personagens do Criminal Minds, né? Ele uhum. era vítima de abuso e ele justamente cresceu para se tornar alguém que corre atrás desse tipo de predador, né? Só dando um adendo, para quem tá vendo isso agora ou depois, enfim, isso que o Dé tá falando das pessoas do FBI e tal, você pode ver mais ou menos isso acontecendo no Silêncio dos Inocentes. A Clarice, né, a personagem da Sim, Judy a Foster, Clarice. Judy Foster, ela tá entrevistando o Hannibal para tentar traçar um perfil de um cara que tá mimetizando as coisas, né, que ele fez. Então, tá imitando, né? É tipo um fake, mas. E aí ela tá tentando traçar. Então, o trabalho desses caras é muito sério e é muito difícil, né? Você traçar o perfil de uma pessoa. Então, só dando esse adendo. Mas também tem aquilo, né? Que a gente estava falando. O ambiente ele vai ter muita influência, mas aí a gente tem esses 5 perfis aí. Como você assistiu mais o vídeo, eu assisti ele uma vez só. Se Não, eu você também. quiser explicar pro pessoal, ok, entendeu? Eu sei que cada letra desse Ocean, ele dá uma característica que notoriamente é genética da pessoa. Eu sei que o O é a sua capacidade de estar aberto a novas opções, não é isso? Isso. A O Ocean descobertas, né? pois é, Ocean é uma palavra em inglês, né? Uhum, Traduzida significa oceano. sim. E no caso, aqui é uma sigla, né, que eles usaram para os 5, quer dizer, até onde se sabe hoje em dia, é Uhum. a Os 5 maiores, teoria né? psicológica mais aceita no que se refere ao assunto de comportamento devido a fatores genéticos, né? Então, no caso, o que nós temos nessa sigla é o seguinte: o O do Ocean, que seria em inglês o openness, né? O quanto Hum. de abertura, o quão aberto é a sua personalidade, né? Então, no caso dessa abertura, se refere à abertura de você se permitir, por exemplo, ter contato com rupturas na sua vida, por exemplo, trocar de trabalho, Novas seguir para uma experiências, área né? diferente, novas experiências. Olha, eu não vou permanecer comendo sempre no mesmo restaurante ou sempre buscando o mesmo prato, né? Então, assim, Uhum. você tem aí um nível, que aí deve ser provavelmente de 0 a 100, aí eu já não Uhum. posso dizer, mas dependendo do grau que você tá, você é uma pessoa mais aberta ou menos aberta, ou o oposto, uma pessoa realmente fechada, Sim. né? Ambos os lados têm as suas particularidades que, dependendo da conjuntura, é positivo ou negativo, e tem essa pegada, E pelo que eu né? entendi, é uma característica que ela pode ser traçada desde o momento que você é um neném. Então, Sim, aquele neném que não chora quando vai pro colo de alguém, ou que você larga ele no chão, ele já começa a explorar o lugar, engateando de um lado pro outro, ou que você coloca ele no berço e ele já tá olhando para os lados com curiosidade e não com medo, né? E essa característica ela vai perdurando aí até a fase adulta, não é isso? Ou eu tô falando besteira? isso. É justamente por isso, por se tratar de um comportamento já observável desde de bebês, né, de poucos meses de vida ou poucos anos de vida, e que ninguém ensinou esse comportamento para a criança. Ela simplesmente é. Ela pode, por exemplo, ter dois pais super extrovertidos, mas que tinham ali uma carga genética da introversão e que foi passado para essa criança e ela ser mais fechada, por Uhum. exemplo. Ser mais Então, o quieta, motivo né? exato. Então, o motivo pelo qual essa teoria, então, firmando novamente, teoria, Sim, não é uma sim. lei, não é comprovado, mas é a teoria mais aceita com relação à presença genética em termos de comportamento, porque justamente são comportamentos que são manifestados sem nenhuma influência desde o
bebezinho pequeno, né? Então, por isso que eles fazem essa relação. Eu imagino, acredito, aí eu teria que me aprofundar, eu não quero Uhum. fugir aqui com criar, né, informações Sim. não verídicas, mas eu imagino que em termos de avaliação genética já deva ter sido levantado alguma coisa que dê um maior embasamento para essa teoria, uma vez que ela é a mais popular nos dias de hoje. Uhum. Mas essa pesquisa eu ainda teria que fazer. Mas eu acho que como leigo faz muito sentido isso, o fato de que Não, como leigo faz total sentido. se a Como leigo, para criança ela mim, é o meu tipo aquilo desde que nasceu e ninguém ensinou, ela não teve um espelho moral ali, mesmo porque é uma criança de 2, 3 meses, ela não tem nada, né? ela não tem nada, cara. Ela não, Tem ela algo ainda não tem vermelho aqui consciência da e sua não é o própria meu cabelo. existência. Ah, tá. Redianos Oi, chegou como Redianos. maluco. Na moralzinha, vai lá conhecer depois, tá? Olha lá. Olha o Rediano chegando aí. Seu amiguinho. Que beleza! Bumbum vermelho, você fugiu na nossa última transmissão. Ele Que tava em live saudade aí, de ó. você. Poxa, na moralzinha, vai Que lá conhecer beleza, querido. depois, tá? Bem-vindo, cara. Estamos tendo um papo aí bem bacana, pelo menos pra gente que tá conversando, né, Marcão? Sim. E espero que você se interesse também, querido. Se for o caso, por favor, não esqueça de fazer os seus comentários. Tava num nível, deu pra aparecer, não. Ele tá importante. Poxa, tá importante. Espero que tenha sido bacana. Festinhas de aniversário É. são sempre legais. E pelo horário, talvez fosse uma festinha infantil. Se tinha coxinha, velho, eu já tô feliz É, já demais que coxinha coxinha empadinha, de né? festa infantil. Nossa senhora, adoro. É, isso aí. Mas seja bem-vindo aí, Redianos. Ele estava jogando o Sempre, quê? Ele sempre. estava jogando Fortnite. Tava no Fortinelson. Mas é isso. A gente está falando de comportamentos de pessoas e o Natal, o vizinho. Então fique à vontade aí para interagir também, hein? Tá, está convidado a dar suas opiniões. Mas continue lá, Dedé. Não, então é isso, cara. Você quer que eu continue passando Seria as interessante, outras. né? Passar as Não, 5 então, pelo menos para depois a gente poder tentar analisar aí como que a época do Natal tava. Ele tava matando tudo ali, ó, tava matando alguns. Mas como a época do Natal ela se aproveita, né? Desse ambiente e de repente da predisposição da pessoa, né? Em estar para um lado ou outro, né? eu acho que assim, eu vou retomar já os outros Uhum, conceitos e fechar aqui o primeiro, né, com uma certo. listinha que eu tenho aqui de características que são observáveis. Mas é aquela coisa, cara. Tudo nessa vida agora é marketing, tá? Deixa eu É dar um tudo. oi aqui. Oi, Cat, tudo bom? Esposita, como é que você tá? Temos pessoas novas no chat, Dedé. Tá pensando o quê? Kathleen Moreira, muito Exato. boa tarde, seja muito bem-vinda. Ó, Então, assim, cara, essa questão da exploração é marketing, puro e simples. Isso uhum. sempre teve aqui no nosso mundinho ocidental, né? Já tem uns bons, talvez 100 anos que o marketing tenha Beba água. sido desenvolvido, Vamos beber criado e água. tudo mais para todos. Opa, água. Tô aqui com o meu Mandaram a copo gente com esse beber água. calor, né? Enquanto isso, só vou ler o Redianos aqui, ó. O Natal é bom quando você é criança. Quando fica adulto, não é a mesma coisa. Foi o que a gente tava falando. Perde toda a magia, né? Infelizmente. Não, total. E essa questão do marketing, cara. Tudo Uhum. que nós temos aí, talvez seja mais fácil comprar a ideia do Natal quando somos crianças, porque somos inocentes, não temos noção, mas além desse parâmetro, eu realmente acho que as pessoas andam muito tristes. Até um exemplo, cara, na cidade onde eu vivo, pelas Olha a características da mensagem cidade aí. de Atenção, conservação chat. urbana, Pausa para um infraestrutura, comunicado importante. porra, Popô. Tutoriais de OBS do Tai. Sempre te ensinando como não fazer. Isso aí. Na cidade que você mora, pela cultura.
Pela cultura, pela infraestrutura, pelo número de habitantes e tudo mais, era de se esperar, até pelo poder aquisitivo da cidade, em termos de taxas, impostos e o custo de vida que tem aqui, embora seja interior, o custo de vida não, não fica longe nem um pouco do custo de vida de São Paulo, por exemplo. Era de se imaginar que nessa época, até por ser uma cidade bem religiosa, tivesse muito mais enfeites e adereços de Natal pelas ruas. E só tem aqui, pelo que eu vi até o presente momento, na catedral, Uhum. né? E na pracinha na frente. E mesmo na casa das pessoas, isso é uma coisa que eu tenho conversado ano após ano com, com a minha ex-mulher, que, cara, as pessoas não se empolgam mais. Tipo, antigamente, e eu não tô falando de antigamente 20, 30 anos, não, eu tô falando de menos de uma década atrás. Uhum. Nós íamos pelos lugares, pelas cidades, em São Paulo mesmo, entendeu? E nós víamos as casas todas enfeitadas, com pisca-pisca na Sim, janela, sim. entendeu? Deixava tudo, criava um clima mais gostoso, porque obviamente o seu cenário, se ele é um cenário mais fofo, que te transmite coisas mais bacanas, você também tem uma tendência maior a se comportar de uma maneira mais afável, Sim. né? E nos últimos anos, cara, é tudo escuro. Eu lembro dela comentando isso comigo já em, sei lá, 2014, 2015, ou seja, a gente está falando aí de quase uma década atrás, como isso foi caindo. Na época nós ainda morávamos em São Paulo, mas mesmo vendo pessoas, né, tendo contato com pessoas de outras cidades e tal, que foi caindo esse brilho. É o que foi o que eu quis Sim. referir no início do nosso papo aqui. A sociedade tá muito triste, cara. Sim. Deixa eu ler aqui, ó. Eita, que época de ano novo tá chegando e o Papo de Boteco se aproximando desse tema também de forma bem gostosa. Salve, Dé! Salve, ó, os Ceifas aí, ó. Grande Que Ceifas. beleza, Ceifas, bem-vindo, É, querido. é. Aproveite e se aproxegue que é a nossa última live do ano, cara. É, do Papo de Boteco, né? Sim, sim, do Papo de Papo de Boteco. É por isso que eu Boteco. falei nossa É, live. mas nossa é As de todo suas mundo, pô. lives permanecerão. Mas eu acho assim, Então é ó, isso. vou só dar um adendo. Você tava falando desses exemplos. Eu tava conversando com um amigo meu, anteontem. E Como assim? Você aí, tem outro amigo? eu Já vou ficar tenho. com É, ciúmes. nossa, Ai, eu meu tenho. Deus. Meu Deus. E assim, e ele tava comentando que ele não conseguiu vir aqui em casa no dia que ele combinou, porque ele foi levar o filho dele, e a esposa dele lá no Ibirapuera para ver as fontes que dançam e tal. Que é um negócio de Natal, ver a árvore do Ibirapuera, tal, que montaram lá. Cara, eu me espantei com o relato dele, que ele falou assim, estava absurdamente lotado os ônibus para ir lá, mas tirando esse pessoal mais pobre, mais humilde, né, essa parcela da população, e assim, tava vaziozão lá, entendeu? Que só mesmo as pessoas mais humildes estavam indo. Então, quer dizer, uma coisa que invoca um espetáculo bonito, entendeu? De interação, de confraternização, que é ver lá, né, as coisas do Ibirapuera e tal. Literalmente o povo tá cagando pra isso hoje em dia, tá ligado? O que é muito triste, né? Que é extremamente triste. Não, é o que eu tô. Deixa eu ver como é que eu posso colocar alguns tópicos a respeito. Em Então, primeiro lugar, a parcela mais humilde da população e que já tem um histórico em se enquadrar nessa parcela mais humilde da população está acostumado há muito mais tempo a lidar com as adversidades da vida. Isso é um uhum, fato, sim. tá? Isso é indiscutível, isso eu não estou tirando do cu, isso é um fato para qualquer jumento com QI de ameba tetraplégica, entendeu? Observar. Então, essa disposição acaba sendo talvez maior. E também existe um componente sempre muito forte na parcela mais humilde, que é a questão da religiosidade, que se perde um bocado na classe média e talvez volte a ter uma relevância maior em termos de percentual na população também mais rica. Me desculpem. Então existe essa questão. A segunda questão, que também envolve justamente esse fator de diferença social, é o medo. Os nossos níveis de violência urbana
principalmente em São Paulo, estão chegando a níveis desesperadores, né? Então, assim, nós estamos vendo ocorrer com São Paulo o que foi talvez década de 80 e 90 no processo do Rio de Janeiro, Sim. E olha como é de que o Rio de Janeiro tá massiva hoje, né? violência. Pois é, então nós estamos tendo um sentimento de insegurança muito forte em São Paulo. Então é óbvio que você se predispor aí para um lugar público de acesso livre te coloca inseguro. Então esse é o segundo fator. O terceiro fator, fazendo um link ainda mais direto com o primeiro, é que a rapaziada de classe média, que ainda pode se chamar de classe média, ou classe média alta, ou classe alta, tudo mais, todos eles estão, embora a nossa economia esteja passando por uma melhoria e nós tenhamos alcançado aí a margem de 7% de desemprego, né, segundo dados, nós ainda estamos num momento de crise onde o nosso poder aquisitivo está valendo menos do que, cara, é o menor poder aquisitivo que nós temos com o nosso Muitos anos, salário nos né? últimos 30 anos. Entendeu? Então, assim, é uma coisa absurda. Então, qualquer gasto a mais e ainda mais para ir para uma situação onde você se sente inseguro já não é atrativo. Sim. Entendeu? E aí acaba compondo toda essa questão da tristeza que eu comentei das pessoas, que eu não sei se eu estou correto ou não. É uma percepção minha dos últimos Uhum. anos. Né? Então, mas se for juntar todos esses fatores, independente do quão assertível esteja sendo, me parece, entendeu, justo chegar nessa conclusão que eu apresentei aqui Certo. para vocês, entendeu? Não sei se é o caso, mas Não, a meu ver faz sentido. muita coisa do que você fala realmente tem sentido. Deixa eu ler aqui, ó. Salve, 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 salve. Aqui. O Rediano disse: antigamente o pessoal enfeitava a casa de um jeito glamouroso. Hoje em dia, se tiver luz de Natal é muito. Aí o Ceifas já tá reclamando de você aqui, ó. O boteco vai Eita! fechar até a virada. Como fica minhas Heineken e espumantes? Aí o Redianos, também não sei. Aí o Ceifas, tá ficando feio mesmo. Rio de Janeiro e São Paulo estão com violência cada vez mais crescente, né? Então, sim, eu vou dizer o seguinte, né? Meus 5 centavos aí. São Paulo pode sim estar ficando mais violento. Isso não tem como tapar o sol com a peneira. Mas assim, comparado, por exemplo, com o Rio de Janeiro, a gente tá muito de boa ainda. A gente tinha só que se prevenir para não ficar igual, né? Pra, tipo assim, não deixar crescer mais a violência. Porque pra mim já tá num ponto que já não é legal. Entendeu? É óbvio que Não, você vai já não é ter. legal, olha, já tá. Sentimento de insegurança em algumas regiões de Uhum. São Paulo é algo com o qual É, a gente lidou a vida inteira, tá? sim, Isso sim. nunca foi diferente. Mas os níveis que estão alcançando, Não tá legal. principalmente nos últimos 3 anos, a Cracolândia Uhum, sim. e a abertura de outras Cracolândias e tudo mais, cara, tá feio. Tá bem feio. Então. E assim, a gente tinha que se mobilizar, gente, né? O poder público tinha que se mobilizar para não deixar isso piorar, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que também é muito derivado disso que a gente está falando, que principalmente no Natal ele exponencializa, né? O fato de você estar triste, você tá depressivo, você tá com problemas, e aí no Natal você às vezes não tem uma boa vida, né? Ou que você toma por boa vida, e você acaba se revoltando e partindo aí para meios, né? Não meios não legais de conseguir as coisas e isso acontece muito, né? Eu acho que principalmente nessas datas que elas são mais capitalistas, que elas te mostram coisas que você não tem e que elas te impulsionam a ter algo que você não tem. E aí você vai partir pro se eu não tenho, eu pego de quem tem. Eu acho também que é um grande catalisador da coisa. Tirando tudo isso que você disse, eu concordo plenamente. Eu acho também que tem esse fator da violência ela aumentar pelo simples fato de que a gente tem tanto miserável, e eu não estou passando pano pro cara que te rouba.
Esse cara ele tem que sofrer as devidas penalidades, porque não interessa, não tem que roubar, né? Faça aí de alguma maneira e consiga o seu honestamente. Mas eu sei que é difícil, tá? Antes que fala, você acha que é fácil? Não, eu sei que é difícil. Mas faça o seu honestamente, entendeu? Eu não tô passando pano pra esse cara. Esse cara que te rouba, que te machuca fisicamente, entendeu? Que atenta contra você de qualquer maneira que seja, ele tem que pagar pelo erro dele. Mas isso não muda o fato de que essa situação que a gente tem hoje em dia, de que você tem uma sociedade extremamente imediatista, uma sociedade extremamente conectada com a internet, onde te bombardeia com 50 mil propagandas de coisas que eles falam que você tem que ter, mesmo você não precisando ter, entendeu? Colabora com o seu sentimento de impotência, onde você não tem nada e você quer minimamente ter alguma coisa que os outros têm, né? E aí você vai começar a fazer as besteiras da sua vida. Eu, Pois é. Final de ano, essa parte da tristeza, vou falar só da tristeza. É óbvio que para uhum, muita sim, gente ainda é uma ocasião feliz e tudo mais, né? Mas para as pessoas que ficam tristes, se nós pudermos generalizar alguns pontos que essas pessoas talvez tenham em comum. Em primeiro lugar, realmente essa questão do poder aquisitivo. É uma das falhas do sistema capitalista, principalmente nos moldes tupiniquins, tá certo? Então, não me desfazendo do capitalismo, eu não sou uhum, sim, socialista, não sou comuna, mas nem por isso eu deixo de ser crítico, justo. né? A partir do momento que nós deixamos de ser crítico, viramos gado e não importa se é do Bolsonaro, do Lula, do arroz com feijão ou do Café com camarão, leite, entendeu? Tipo, foda-se. sim. Então, mantenhamos aí, para quem estiver assistindo a gente aqui participando, uma cabeça crítica, o que nós Vamos manter uma sempre linha, né? buscaremos, é o Manter que a nós linha sempre aqui. buscaremos tentar fazer aqui, tá? Então, dentro dessa concepção, você pode ver sintomas que já vêm de um pouco antes, por exemplo, o funk da ostentação, né? Aquele bando de ridículo com dente de ouro, corrente de ouro mais grossa que o meu pulso, Uhum, entendeu? Aquela, sim. para mim isso é uma aberração, sempre foi. Não importa se o camarada veio de uma comunidade carente ou se ele vem de Hollywood, aquilo, isso para mim é um horror, Porque, infelizmente, na entendeu? mentalidade desse pessoal, você ostentar significa que você venceu na vida. Pois é, que isso no final das Infelizmente. contas não tem nada mais nada menos, não é nada mais nada menos do que um problema muito sério de autoestima, tá certo? Independente da classe social a qual você pertence, onde você precisa apresentar para os outros o tempo todo algo que eles te identifiquem de maneira a te conceder valor, né? Então é uma reclamação que eu tenho há muito tempo já desde os meus 20 anos, então eu sei que isso não é uma cabeça por eu estar velho, pelo menos isso já vinha da minha juventude, onde nós temos cada vez mais, eu já falava isso, cara, em papo de boteco real, quando eu fiz direito em 98 com meus amigos, Uhum. 98 não, 99, desculpe. Ser humano, cada vez mais, pelo menos os brasileiros, pelo menos as pessoas com as quais eu convivia e tinha contato, era notório para mim, desde aquela época, que nós queremos sempre arrotar os nossos direitos e fazer valer os nossos direitos, mas todos cagando para as suas responsabilidades. Direitos para E eu, todos, deveres para ninguém, né? pois é, só que quando eu falo isso, não é só para morrer nesse âmbito e ficar por isso mesmo. Eu me refiro à questão da falta de essência, Uhum. entendeu? Das pessoas. Elas querem ter, elas querem consumir, elas querem mostrar, mas em termos de essência, Sim. é muito, muito pobre, entendeu? É sempre no sentido de querer se valer de alguma coisa pequena, estapafúrdia, mesquinha, para tentar ser valorizado Tentar se por. diferenciar e ser melhor que os outros, né? Exato, inclusive nas posturas de vida, porque quando você está interessado o tempo todo em ter, em esbanjar e mostrar para os outros, outras
características do seu comportamento passam a ser afetadas também, inclusive no sentido de você passar a ser uma pessoa mais fila da puta, uma pessoa arrogante, uma pessoa narcisística, uma pessoa Sim. grosseira, entendeu? Que faz questão, como a gente conversou já naquele outro papo nosso aqui, Uhum. não é que você mandou alguém tomar no cu porque isso realmente é da sua personalidade e naquele momento você de fato achou que valia a pena. Não, poxa, eu tô fazendo um espetáculo porque eu acredito que alguém vai apreciar a minha falta de educação Sim. nessa situação, entendeu? Eu serei o bonzão para todo mundo. Vou É bater com como o pau na mesa, né? Pois é, como o Pitbullzinho, lutador de jiu-jitsu, que faz academia e em vez de ser um artista marcial e até querer se envolver na luta de forma digna, num UFC da vida ou outra Uhum. forma de campeonato, fica querendo arranjar confusão na rua para mostrar que ele sabe bater, entendeu? É a música do Gabriel Pensador. Sou playboy, filhinho de papai, Me eu tenho um afundo nessa pitbull e eu bosta faço, até não poder o que mais. ele faz. Entendeu? Então é um comportamento muito cretino e que, cara, eu imagino que seja intrinsecamente ligado, inclusive, a essa questão do já previamente mencionado funk da ostentação. Tipo, é baboseira, é Sim. cretina, é pequeno, é ridículo. E a partir daí, quando você começa a valorizar e achar que as pessoas só vão te dar valor a partir do que você mostra no seu exterior para elas, principalmente em termos de poder de consumo, cara, isso é muito triste. E eu vejo isso, inclusive, é, em pessoas com poder aquisitivo bacana, tá? Uhum, Delas sim. Não o é porque tempo o cara é todo pobre, não. se sentindo menores, porque, por exemplo, um cliente delas é muito rico e aí elas têm que ter algum tipo de atitude para mostrar para os outros, Uma para tentar se compensação, né? compensar, uma compensação. Novamente a palavra do dia que você usou, eu usei também, triste. É triste. Para não falar patético, né? Eu imagino que tem algumas mensagens, porque eu tô com a lista Sim, aqui do temos aqui. Ocean para ler, eu não tô vendo as mensagens do Então chat. vamos fazer o seguinte: eu vou ler aqui as mensagens, nós fechamos esse bloco, porque já deu 1 horinha, e aí a gente parte pro Ocean, pode ser? Perfeito, aí eu Então faço a tá. lista das características e vou partindo para os outros tópicos. Fechou? Beleza, fechou. Ó, o Ceifas falou, né? Na verdade, só o Ceifas falou, mas vamos lá. Já se prometeu acabar com a Cracolândia muitas vezes e até agora nada. Ela até se expandiu. Aí ele falou assim: alguns anos atrás eu estava bem mal, juntando questões familiares e externas, e eu lembro de estar na praia para ver os fogos na virada do ano, sentado numa cadeira com o refri na mão, quase caindo. E lembro de olhar os fogos me perguntando o porquê de não ter mais a mesma magia, o mesmo gosto doce de momentos novos por vir. Era como se desistir e continuar soassem parecidos, não faria diferença. Então, de fato, a tristeza, com certeza, há de ser um fator que implica nessas épocas, independente da classe que você se encontra. É como foi dito antes, né? A sociedade anda mais triste, mais cagando para as coisas antes de deixarem, que antes deixavam este mundo mais cinza, é, que antes deixavam esse mundo cinza mais colorido. E aí ele falou aqui, ele falando de Pitbull e o Pitbull do meu pai aqui do lado, dormindo todo estirado, não tanquei. Pois O é. Pitbull é porque foi Foi um principalmente na década termo de muito 90, usado, né? quando. Não, e na década de 90, quando eles começaram a aparecer mesmo aqui no Brasil, é, o pessoal realmente criava o cachorro para ser o briguento, né? Sim, e geralmente Então era esse tinha essa pessoal de questão. academia sem noção. Não estou dizendo isso que todos são, Exatamente. mas era um Os pessoal. bad boy, lembra que tinha até a marca de Sim, camiseta, nem sei se sim. existe, Eu acho que camiseta, existe ainda, tênis, cueca e tal. calça. Mas na época, esse pessoal que era sem noção das academias, que gostava de sair na rua para arrumar treta e tal, era chamado de pitbull também. E tinha também o cachorro pitbull, invariavelmente, né? Ou era um cachorro muito grande, não era um pitbull, mas era algum outro cachorro, Rottweiler, alguma coisa assim. Então, esse termo pitbull ele foi muito usado na década de 90, 2000 e tal. Depois caiu em desuso porque as pessoas começaram a ser mais conscientes da coisa, né? E também a lei começou a ser aplicada nesses casos de maltrato de animal, né? Mas foi E uma época muito complicada. Muito complicada. Teve pitbull que mordeu a cabeça da criança e matou criança. aqui na Entendeu? cidade mesmo,
um ano atrás, antes de eu me mudar para cá, houve um caso que o pitbull da família se enraiveceu por algum motivo com a criança, ou por ciúme, ou pelo que é que seja, e acabou causando uma fatalidade. Pois é. Bem, Complicado. Bom, vamos quando a gente fechando. voltar no próximo bloco, aí eu falo inclusive dessa questão do Natal, da parte Sim. triste do Natal, que eu só trabalhei a questão do poder aquisitivo e cultura de consumo e ostentação, mas eu não falei das outras partes, aí eu passo para a lista para continuar o Ocean. Beleza, então vamos nos despedindo aqui do YouTube, certo? Fiquem aí. Diga tchau, Tutube. Tchau, YouTube. Fiquem aí que a gente já volta, tá bom? Segura aí. Tchau. É isso aí, galerinha do YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. Exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós. Tá bom? Pra vocês é game over. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!